O que sim se discute é a desdolarização, tá certo? A redução da dependência em relação ao dólar, que é discutida já há alguns anos, mas que, eu volto a esse ponto, se acentuou com a questão das sanções à Rússia, né? A demonstração explícita de que os Estados Unidos usam e usarão o dólar como uma arma sempre que quiserem, né? Então, bom, nesse sentido é bom criar alternativas, né? Evitar essa dollar trap, essa armadilha do dólar, né? Na expressão de um indiano, que se chama Prasad. E aí, bom, como fazer? Não é fácil, né? Se fosse fácil, isso já teria sido feito. Não é uma moeda comum, em primeiro lugar. Segundo, a discussão gira em torno de duas possibilidades, né? Uma seria a criação de uma moeda que seria uma moeda contábil, né? O FMI tem uma moeda, que são os direitos especiais de saque, que são, na verdade, uma cesta de moedas, é composta por uma cesta de moedas com uma ponderação distinta entre as principais moedas do globo, né? Dólar, libra esterlina, ien, euro e agora o renminbi foi incluído também. Então, isso poderia ser feito também no âmbito dos BRICS. Inclusive, o professor Paulo Nogueira tem feito propostas nesse sentido, que seria usado para o comércio intra-BRICS, né? Entre os 5 ou agora entre os 11 países, né? Então, ao invés de se fazer o comércio em dólar, se faria nessa moeda contábil com registros contábeis, né? Então, exportação de um país para o outro e vai registrando menos ou mais, enfim. E aí tem que se pensar o que fazer com os países superavitários para usar esse excesso de recursos dessa moeda, que poderia se chamar R5, né? Na verdade, a ampliação do grupo dificulta isso, porque os 5 países membros originais, as moedas começam com R, né? É verdade. Mas agora não mais, né? Mas, enfim, qualquer que seja o nome. Então, essa é uma possibilidade. A outra, que é até mais fácil, é a de estímulo, e isso já vem sendo feito, mas pode ser aprofundado, o estímulo do uso das moedas nacionais, dos 5 ou dos 11 agora países dos BRICS, né? Então, em acordos bilaterais, o uso, isso a Dilma tem insistido, né, bastante agora como presidenta do New Development Bank, os empréstimos do NDB serem feitos nas moedas nacionais, investimentos intra-BRICS serem feitos nas moedas nacionais, né? E isso é bem mais fácil, né? Não que seja absolutamente fácil, tem questões convencionais, de convenção, que são relevantes, enfim, o setor privado ainda prefere usar o dólar, mesmo nos 11 países, né? Mas é claro que os 11 estados podem ir fomentando, né, esse uso maior das moedas nacionais.